Lula falou sobre o próprio filho e o rombo do INSS e disse: se houver algo errado, vai pagar o preço. Em meio a debates sobre possíveis irregularidades envolvendo o INSS, o presidente foi questionado sobre o tema e citou uma conversa direta com o filho. Segundo a declaração, Lula afirmou que conversou com o filho sobre as suspeitas relacionadas ao suposto rombo no Instituto. Ele destacou que, caso seja comprovada qualquer irregularidade, não haverá proteção. A fala acontece em um momento de atenção pública sobre a gestão da Previdência e possíveis investigações em andamento. A declaração pode ter impacto político, tanto na imagem do governo quanto no andamento de apurações. O caso pode ganhar novos desdobramentos dependendo das investigações e da repercussão no Congresso e na opinião pública. Essa declaração reforça a transparência ou aumenta a pressão política? O que você acha? Presidente, encerrando então um pouco dessa questão da especulação política e da exploração, digamos, de casos não relacionados diretamente ao governo, mas que, como o senhor muito bem sabe, porque ninguém é presidente da República 3 vezes impunemente, vamos falar um pouco das menções que o Congresso Nacional, por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando o rombo do INSS, o senhor falou de dinheiro de trabalhador, no Rio. Teve também um escândalo que percorreu pelo menos 4 governos no INSS, até a Polícia Federal e a CGU desbaratarem, no ano passado, um esquema que derrubou, inclusive, o senhor ministro da Previdência. Muitas menções a uma mulher, a uma pessoa que seria relacionada ao filho do senhor e que teria recebido dinheiro, que teria chegado ao filho do senhor, o Lulinha, por meio de um dos pilares desse escândalo, que é o conhecido careca do INSS. O senhor chegou a conversar com o seu filho sobre o assunto? O que é que o senhor... Deixa só dar um contexto um pouco geral desse negócio. A investigação do INSS, ela acontece porque o governo descobriu, através da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro alguns anos atrás. Só para você ter ideia, quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT, de outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Sabe? Assim eu fiz comigo. Assim eu fiz comigo. Você sabe que quando inventaram a maior mentira jurídica da história desse país para me prenderem, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para a embaixada. Quando eu decidi, ficar aqui e ir para a Polícia Federal, é porque eu queria desmascarar o que foi feito comigo. E eu ainda trabalho com a fé de que mesmo daqui a uns 50, 60 anos, uma parte da imprensa brasileira tenha a coragem de utilizar a palavra desculpe e pedir desculpa às mentiras que eles contaram e ao endeusamento que a imprensa fez a algumas pessoas, que hoje não vale nada. O caso está sob investigação e está andando, né, presidente? Teve até uma busca e apreensão pela primeira vez na história na 13ª Vara Federal de Curitiba e a PF apreendeu uma quantidade significativa de documentos que estavam lá. Pois é. O meu caso acabou. O meu caso acabou porque a Suprema Corte decidiu anular o processo. Porque aquilo foi uma falcatrua. Então, deixa eu lhe falar, não tem dó nem piedade, Daniela. Não tem dó nem... Quem trabalha comigo sabe. Só há um jeito de você não ser molestado, é fazer as coisas direito. Eu tenho muito orgulho da Polícia Federal que eu tenho muito orgulho. Se ela bem orientada, ela prestará um serviço enorme à sociedade. Ela mal orientada, ela pode fazer falcatrua.
porque a Polícia Federal não está a serviço do presidente da República. A Polícia Federal é uma instituição do Estado brasileiro e que ela tem que ter autonomia de verdade. Da mesma forma, o Banco Central. Olha, bendito seja Deus de me dar a possibilidade de ter um quadro da capacidade do Gabriel Galípolo do Banco Central. Mesmo com juros de 15%, Não, presidente? mesmo com juros de 15%, mesmo com juros de 15%, eu falo para ele todo dia que o juro está alto. Eu falo como eu dizia para o Meirelles. O Meirelles não tinha autonomia, mas o Meirelles me dizia, presidente, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, se eu baixar agora vai acontecer isso, se eu não baixar vai acontecer isso. Como eu trabalho numa relação de confiança, eu acredito naquilo que o Galípolo está fazendo. Acredito, confio. Agora eu não posso nem tirar ele, porque eu indiquei ele, mas o mandato agora ele é livre de autonomia. Mas é uma pessoa que, feliz do país, que tem um menino, um jovem, da qualidade, com a expertise do Galípolo no Banco Central. E eu tenho certeza que o Brasil haverá de agradecer. Agora, o que é estranho é que os meus amigos pessimistas, que começaram o ano passado dizendo que a economia estava quebrada, que ia dar tudo errado, que não ia crescer, falaram isso em 2023, falaram em 2024, falaram em 2025. E o que aconteceu na verdade? Esse país só voltou a crescer acima de 3% ao ano quando eu voltei para a presidência da República. Então, se você pegar os números hoje, é extraordinário. E isso, eu estou falando disso porque, veja, nós já pagamos os aposentados que foram levados, nós já tomamos patrimônio das pessoas que praticaram, sabe, o crime, o processo não acabou, mas você pode ficar certo que todos vão para a cadeia e que o patrimônio que eles construíram vão ser ressarcido para pagar os benefícios. E se tiver alguém meu envolvido nisso, vai pagar o mesmo preço, porque a lei é para todos.